Aleluia, aleluia. Continua, Cleber, ministrando esse louvor. Você, pelos olhos da fé nessa hora, nós estamos aqui na presença do Senhor, no culto da vitória. E ninguém pode nos livrar como a mão do Senhor. Pai, nós profetizamos, ó Deus, a vitória, Pai, sobre a nossa casa. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, com o nosso coração alegre, confiando, ó Pai, crendo, ó Deus, que o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida da nossa casa, o Senhor cuida da nossa família, o Senhor cuida, Pai, dos nossos sonhos, o Senhor cuida, Pai, dos nossos projetos. Ó Deus, que o Senhor nessa noite, ó Pai, possa visitar, ó Deus, cada casa aqui presente. Pai, nós profetizamos, ó Deus, a vitória do Senhor. Ó Deus, desperta, Pai, a Tua igreja, os Teus filhos, em fé, Pai, nessa noite. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, encher o coração de cada irmão aqui, ó Pai, com a convicção, com a certeza, Pai, que o Senhor é um Deus vivo, que o Senhor é um Deus presente, que o Senhor está conosco, ó Pai, todos os dias. Oh Deus, nós declaramos, ó Pai, nessa noite, ó Pai, a vitória do Senhor, Pai, sobre as nossas vidas. Nós declaramos, Pai, a vitória do Senhor, Pai, na caminhada, no caminho, ó Pai, de cada família, de cada irmão, ó Deus, que está aqui nessa noite. Nós profetizamos, ó Pai, a vitória do Senhor, Deus, sobre cada casa, sobre cada irmão que veio aqui nessa noite, ó Pai. O Senhor esteja, ó Deus, ministrando, o Senhor esteja, Senhor, falando com cada um de nós, ó Pai, nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Arabaçu de Catalabachai, estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Louva, igreja, vamos louvar e adorar o Senhor. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Aleluia! O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Uma salva de palmas para o Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia! Pode sentar, amados. Eu quero dizer que o Senhor tem vitória para a sua vida nessa noite, amém? Amém? O Senhor tem uma palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. Como nós louvamos aqui, as mãos poderosas do Senhor, elas estão estendidas sobre esse lugar. Amém? E o Senhor tem contemplado o que está no seu coração, o que você está pensando, né? Quais as suas preocupações. O Senhor manda eu te dizer nessa noite, Ele está cuidando de tudo. Amém? No seu tempo, como a Gisleide falou aqui, no seu tempo. Mas que nós possamos aguardar no Senhor, porque o tempo de Deus é perfeito, amém? Deus, Ele não atrasa, mas Ele também não antecipa, o Senhor chega na hora certa, amém? O Senhor chega na hora que Ele tem que chegar, na hora que nós precisamos, e o Senhor visitou a sua casa nessa noite, amém? Tem coisa melhor, irmãos, que o Senhor tem enviado anjos lá na nossa casa agora. Amém? O Senhor enviou anjos e entrou lá dentro do seu quarto, lá dentro da sala, lá na área, né, lá na cozinha, lá onde você trabalha, você passa o dia. O Senhor visitou a sua casa. Irmãos, isso é poderoso. Isso o Senhor tem só para os seus filhos, para a igreja, para aqueles que creem. Amém? Aqueles que não viram, mas creram. Nós estamos aqui em fé, crendo que o Senhor está visitando aquele ente querido, aquele parente seu. O Senhor está visitando a sua mãe, Alexandra. Amém? O Senhor está visitando ela lá no Tocantins, porque o nosso Deus é riquíssimo em misericórdia. Deus está visitando
os familiares do Josemar lá no Rio Grande do Norte, né? Deus está visitando, por quê? Porque Deus é poderoso, irmãos. Quando nós oramos e confiamos, de fato, o nosso coração, simples assim, Deus age. Amém? Às vezes não precisa você fazer uma oração eloquente, com palavras bonitas, com palavras difíceis, mas basta você confessar com os seus lábios e crer no seu coração e falar: Senhor, visita a minha casa. Imediatamente o Senhor vai lá. Amém? Porque o Senhor ouve a oração do justo, Ele ouve a oração dos seus filhos. Amém? Eu queria já entrar na palavra, queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. Aleluia. Josué, capítulo 6. Uma passagem bíblica bastante conhecida. A tomada de Jericó, da cidade de Jericó. Eu creio que todos os irmãos aqui conhecem, mas a palavra do Senhor, ela se renova. Amém? A palavra do Senhor, ela se renova. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Amém? A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Tudo aquilo que o Senhor lança, Ele faz com que a palavra dele prospere. Amém? A palavra de Deus, ela tem poder. E sobre a palavra de Deus, eu creio que o Senhor Jesus, Ele está aqui no nosso meio. Amém? Porque a palavra dele diz: onde houver 2 ou 3 reunidos no nome dele, Ele está presente. Amém? Então o Senhor está conosco. Eu acredito, eu creio nessa palavra. E a palavra de Deus que se renova, ela vai falar conosco nessa noite. Amém? Josué 6, todos encontraram? Josué capítulo 6, nós vamos ler 5 versículos, depois vamos ler o 20. Diz assim a palavra do Senhor: ora, Jericó estava rigorosamente cerrada, fechada, por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão a Jericó, e ao seu rei, aos seus valentes. Vós, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma por vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiros diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. Repita comigo, igreja: 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas, tocando-se longamente a trombeta, e ouvindo vós o sonido dela, todo o povo dará um grande brado. Então o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Vamos ler o verso 20 agora, nesse mesmo capítulo, capítulo 6, verso 20. Diz assim: gritou o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ouvindo o povo o sonido das trombetas, deu um grande brado, e o muro caiu abaixo. Repita comigo: e o muro caiu abaixo. Amém. E o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, Senhor, em nome de Jesus, é a tua palavra, Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja ministrando a cada coração. Ó Pai, que o Senhor esteja falando a cada irmão, a cada irmã aqui nessa noite. Ó Deus, que o Senhor possa fortalecer, Deus. Espírito Santo de Deus, aquele que convence o homem da verdade e da justiça e do pecado. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, visitar cada um dos irmãos. Ó Deus, e que nada venha roubar a tua palavra nessa noite. Eu repreendo agora todo espírito de distração, eu repreendo, ó Pai, todo espírito maligno de incredulidade. Ó Deus, mas que todos possam tomar posse da tua palavra. Ó Deus, todos possam receber a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, louvado seja Deus. Amados, nós temos aqui a história de Josué. Josué é aquele homem preparado por Deus, chamado por Deus,
né? Josué era um dos 12 espias, né? Josué foi um daqueles, Josué e Caleb, daqueles que olharam a terra, Canaã, a terra prometida, e eles acreditaram que Deus poderia ser com eles, e eles poderiam herdar a terra da promessa, a Canaã, né? Josué, ele tem um livro aqui na Bíblia, e ele deixou um legado de fé para toda a igreja do Senhor. Josué, se a gente for analisar, Josué e Caleb, foi aqueles que entraram na história. A história da vida deles marcou a história, eles deixaram para nós um legado, porque Josué foi um homem de Deus, um homem obediente a Deus, um homem de fé, e um grande líder, aquele que sucedeu o ministério de Moisés. Josué era aquele que dormia na porta da tenda de Moisés, aquele que guardava a vida de Moisés. Então foi um discípulo de Moisés, que foi instruído, preparado para o ministério, para uma grande obra. E Josué está aqui num grande desafio da sua vida, que era tomar a cidade de Jericó. Era tomar, e ele era o líder. Ele era o líder ali daquele grande desafio. Então pesava sobre os ombros de Josué uma grande responsabilidade muito grande. Ou ele avançava, ou ele ia retroceder, ou ele parava, né? Então nós podemos ver aqui que Josué tinha um grande desafio. E olhando para as nossas vidas, todos nós que estamos aqui, nós temos projetos, amém? Nós temos projetos. Todos que estão aqui nessa noite, nós temos sonhos a conquistar. Cada um de nós que estamos aqui, porque isso é bom, isso é bênção. Cada um de nós que estamos aqui, nós temos projetos, temos sonhos e temos desafios a conquistar na nossa caminhada cristã. Porém, existem alguns projetos que a gente sonha, que a gente deseja na nossa vida, que às vezes nós olhamos para ele aos olhos naturais e parece impossível a possibilidade, aparentemente, aos olhos naturais, da gente conquistar. Parece muito difícil, parece assim que são montes intransponíveis. Parece situação que a gente olha assim, poxa, Deus já prometeu para mim que ia me dar isso, que eu ia conquistar. Talvez você pensa em ter uma casa própria, né? A casa própria já foi definido que ela é um dos maiores sonhos do homem e da mulher. Amém? Vocês concordam comigo? E às vezes você olha a situação assim e você vê pelos recursos humanos muito difícil. E o que acontece na maioria das vezes? Nós temos uma tendência ao quê? A esmorecer, a desistir dos sonhos, dos projetos que Deus, as promessas que Deus tem na nossa vida, que são muitas, amém? Nós desistimos. E aqui Deus tinha feito uma promessa para Josué e para o povo de Deus, que era a cidade de Jericó. E Deus tinha dado uma instrução para Josué. O versículo 1 diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada. Então, versículo 2: então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus valentes. Ou seja, Deus já tinha dado uma instrução para Josué e tinha entregado o quê? A cidade de Jericó, que aos olhos humanos parecia impossível, pelas muralhas que cercavam aquela cidade, parecia intransponível. Então Deus falou: Josué, eu vou te dar Jericó, eu já determinei, vou dar ela nas suas mãos. Irmãos, e Josué, ele decide no seu coração o quê? Obedecer. É a primeira lição que Josué deixa para nós nessa história. Josué, ele obedece. Obedece o quê? A palavra de Deus. Ele obedece o quê? A voz de Deus. Ele decide encarar esse desafio em obediência. E o que é obediência, irmãos? Obediência é nós submetermos. Nós temos no nosso coração a disposição de fazer aquilo que Deus está falando para a gente fazer. E a obediência que Deus nos pede é que seja uma obediência completa.
Porque muitas vezes, às vezes nós falamos que nós obedecemos a Deus, mas de forma parcial. Eu obedeço 50%. Eu até entendo, eu recebo essa palavra, mas a gente não decide obedecer 100%. Irmãos, e o que Deus espera de nós é que nós venhamos obedecer Ele de uma forma total, plena, não pela metade. Porque se eu decido obedecer o Senhor 100%, ou se eu decidir obedecer 95%, irmãos, esses 95% não vai ser suficiente para Ele operar. Entendeu? E nós vivemos no meio onde... Obrigado, meu amor. Nós vivemos no meio onde nós temos uma dificuldade de obedecer. Obedecer o quê? Os nossos pais. E na nossa família a gente vê que todas as vezes quando você desobedece uma autoridade que Deus coloca na sua vida, o que acontece, irmão? As coisas não vão dar certo. Por quê? Porque isso é o quê? Rebeldia. E rebeldia é um pecado comparado à feitiçaria. Ou seja, então aquilo que era para ser bênção se torna maldição na nossa vida. Então é muito interessante, por isso que lá em Romanos, no capítulo 13, Deus fala das autoridades, que todas as autoridades, elas são constituídas por Deus. Então quando eu decido no meu coração, eu creio nessa palavra, eu creio no que o meu pai está me falando, eu creio no que o meu líder está me falando, eu creio no que o meu pastor está me falando, você entra debaixo, isso é uma bênção, você está debaixo de uma cobertura espiritual. Amém? Então quando Josué decide obedecer a Deus, ele entrou o quê? Debaixo da cobertura da proteção de Deus. E às vezes quando nós resistimos, irmãos, a obedecer, o que acontece? Eu entro num desafio sozinho. E muitas vezes nós achamos que os nossos planos, que a nossa ideia, que o nosso modo de agir é melhor que Deus. Às vezes nós achamos que é melhor do que as autoridades que Deus constituiu na nossa vida. Então nós aprendemos com Josué a importância que é nós andarmos o quê? Em obediência. Isso vai trazer o quê? Bênção para a nossa vida. Isso vai fazer que a nossa jornada, o nosso caminho estabelecido, ele seja curto. Deus tinha uma promessa da terra prometida para o povo de Deus. E os estudiosos falam que o povo era para levar 40 dias para sair do Egito e chegar até Canaã. Porém, eles ficaram 40 anos. Por quê, irmãos? Porque aquele povo era rebelde. Porque aquele povo era um povo desobediente. Eles não queriam obedecer aquilo que o homem de Deus, que Deus estabeleceu para guiar eles no deserto, que era Moisés, e eles resistiram. Mas quando eu decido obedecer, irmãos, presta atenção na sua vida. Lembra de quando você ainda estava dentro da casa dos seus pais, como solteiro, ou até hoje. Quando você obedece seu pai, obedece a sua mãe, aquilo tem uma bênção. E eu fico vendo, às vezes assim, os meus pais, meu pai já está com quase 80 anos, mas é um homem de muita experiência. Minha mãe, eles não tiveram oportunidades, não tiveram uma capacitação de estudo, entendeu? Então, se você for olhar os olhos naturais, não, meu pai e minha mãe nem entendem do que está falando. Irmãos, mas entende. Foi Deus que constituiu os nossos pais como autoridade na nossa vida. Amém? Então, o pai, para ser ouvido, ele não tem que ter feito uma graduação, ele não tem que ter feito uma pós-graduação. Não, esse pai, ele já foi capacitado por Deus. Amém? Ele já recebeu uma capacitação que veio do céu, uma capacitação sobrenatural. Então, quando nós andamos, decidimos obedecer os nossos pais, obedecer às autoridades que Deus coloca na nossa vida, a nossa vida passa a fluir. Amém? De uma maneira sobrenatural. E Josué, irmãos, ele decidiu obedecer a palavra de Deus, ele decidiu fazer aquilo que Deus tinha colocado no coração dele, aquilo que Deus falou para ele fazer. Josué, é para você no sexto dia, para você nesses 6 dias, você rodear com o povo, colocar os sacerdotes na frente, levar a trombeta e dar 6 voltas.
E no 7º dia, Josué, é para você dar 7 voltas em volta da muralha. E na hora que eu falar para você tocar a trombeta, para você gritar, você vai gritar e as muralhas vão cair. Irmão, Josué fez conforme Deus falou para ele fazer. E Deus honrou ele, porque da maneira que ele fez, as muralhas foram ao chão. E Josué e o povo de Deus tomou posse. E o que eu aprendo também com a vida de Josué? A perseverança. Amém? Nós estamos aqui no culto de vitória. Irmãos, não tem como nós conquistarmos nada na nossa vida se nós não tivermos perseverança. Perseverança em Deus. E o que é a perseverança, irmãos? O que é a perseverança? É você não desistir. Amém? Vocês estão entendendo? É você, o que é, Dari, ser perseverante? É não desistir. É você ser constante na presença do Senhor, em cima daquilo, da direção que Deus deu. É você permanecer, nem que seja no seu ritmo, mas você não parar. Amém? Hoje eu vejo a família da irmã Marcelene e do irmão Wagner aqui, né? Eles felizes, recebendo de Deus. E o dia que a Marcelene veio aqui falar o testemunho, né? Que ela não desistiu, né, Marcelene, de orar. Foram muitas as dificuldades, foram muitas as barreiras, foram muitas as tentações e as justificativas até justificáveis, né, Marcelene? Você dizer assim, não, Senhor, lavar suas mãos, eu vou parar aqui. Mas a Marcelene e o Wagner não parou. E o que aconteceu, irmãos? No tempo de Deus, o Senhor veio trabalhando na família dela. E já começou uma grande obra. Porque isso é uma das chaves, é um dos segredos que nós, como povo de Deus, nós precisamos ter, irmãos. Quando nós olhamos assim para as muralhas, para os desafios da nossa vida, parece que é difícil demais. Parece que é muito complicado, parece que a gente não vai dar conta. Mas, amados, qual é o segredo de nós não pararmos? Irmãos, eu sou invocado a ser corredor. Os irmãos podem olhar para mim, a irmã Flávia e o Josemar sabe, fala, Dari, mas você não tem cara de corredor. E realmente não tem. Mas vocês acreditam, irmãos, que eu já completei várias meia maratona? Vocês sabem quantos quilômetros são uma meia maratona? Quem sabe? Quantos quilômetros, Mike? É bastante quilômetro. Mas quem ousa aqui? Você sabe, Josemar? Quanto? Não sabe. A Gisleide já sabe. Irmãos, é 21 quilômetros. Irmãos, eu já terminei umas 10 meia maratona. E você olha assim, olha para mim e fala assim, Dari, não tem possibilidade nenhuma de você correr uma meia maratona. Mas sabe o que eu aprendi? A vitória nem sempre é do mais rápido, é do mais condicionado. Eu entendi esse princípio, que quando nós não paramos, nós chegamos no final. Entendeu? E eu entendi que mesmo eu indo num ritmo devagar, eu conseguia concluir a meia maratona, né? E eu via muitos corredores bem condicionados, muito mais magros, muito mais preparados, mas não conseguia concluir. Por quê? Porque às vezes ele quer ir rápido demais, ele quer ir num ritmo forte demais, e ele vai até longe, mas chega num determinado momento, ele pode ter uma lesão, ele pode machucar, e ele vai parar. Isso aconteceu com o pastor Aurélio. Olha só, nós corremos uma corrida junto uma vez, e o Aurélio, ele sempre foi condicionado. O Aurélio é atleta, né? Ele fez o curso agora dos oficiais, ele ficou em 10º. E uma vez nós fomos correr junto, e eu saí junto com ele. E o Aurélio abriu, irmãos, a ponto, ele foi igual, ele queria ganhar. Ele falou, Dari, eu vou ganhar, Aurélio, então você pode abrir, que eu não dou conta de te acompanhar. Você pode abrir, e ele abriu. Irmão, sabe o que aconteceu? Ele foi tão forte que ele chegou, ele estava em 3º, e era uma corrida de 2.000 corredores. Quando chegou na Praça do Cruzeiro, o Aurélio parou, o motor dele estourou, parou a ponto dele ter que sentar e desistir da prova, porque ele começou a vomitar, e ele parou, eu passei por ele,
prestei até um socorro, ele falou, não, passei mal, Dari, pode continuar. Ou seja, o Aurélio não concluiu a prova. Por quê? Porque ele colocou tudo. Então a importância que é, quando Deus estabelece algo para nós, de você manter um ritmo, o seu ritmo na presença de Deus e não desistir. E juntamente com isso, irmãos, nós precisamos ter o quê? A fé. A fé, nós precisamos ter a fé e confiar em todo o tempo que o Senhor está conosco. Amém? Que o Senhor, Ele está conosco, o Senhor nos fortalece, porque sem fé, amados, não tem como nós conquistarmos nada. Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, o autor da carta de Hebreus, ele diz assim, ó, sem fé é impossível você agradar a Deus. E na parte B do versículo, o autor diz assim, e é impossível você receber algo de Deus. Então, irmãos, nós precisamos ter o quê? Fé. E tudo aquilo que nós vamos fazer. Nós saímos agora do encontro, e eu tenho irmãos aqui que estavam na intercessão junto com a gente, pastora Nessira, a irmã, como é que é o nome da irmã? A Regina, a irmã Flávia, estava com a gente, a Alexandra esteve orando com a gente, e a gente estava orando pelo encontro. A Marcilene, né, Marcilene? Nós estávamos um exército aqui orando, irmãos, e foi difícil. Foi difícil, assim, nós enfrentamos muita resistência, muita dificuldade para que esse encontro pudesse acontecer, mas nós perseveramos em fé. Perseveramos em fé e nós chegamos até considerar não fazer o encontro, mas nós não desistimos. Nós colocamos a nossa fé em ação, em prática. O que é ação? É você ter um comportamento, é você se posicionar crendo, mesmo que aquilo que seus olhos estão vendo, você não está vendo nada, mas você crê que Deus está trabalhando, Deus está fazendo. Amém? E Deus vai fazer. Vai chegar um momento que vai chegar lá na frente, quando não tiver mais o recurso que você tem que fazer, Deus vai entrar com a provisão dele. Amém? Irmãos, nós tínhamos apenas 2 pessoas inscritas que tinham pago. Nós fizemos um encontro com quantas pessoas, Marcelene? 23 encontristas, para a glória de Deus. Sabe por quê, irmãos, que esse encontro aconteceu? Porque nós não desistimos. Porque nós perseveramos na nossa fé. E assim acontece na nossa vida, né? Quando nós decidimos andar em fé, em perseverança e declarar, irmãos, declarar com a nossa palavra, declarar que a nossa palavra esteja alinhada com a palavra de Deus. Josué, ele gritou, Josué, ele tocou as trombetas, Josué, ele teve uma ação de fé, ele proclamou ali aquilo que Deus falou para ele fazer. E esse princípio de declarar fez com que as muralhas de Jericó elas caíssem. Amém, irmãos? Então Jesus ele diz assim, ó, pelas tuas palavras nós vamos ser condenados ou justificados, irmãos. Então pela nossa boca Deus nos fez para que a nossa boca viesse sair só o quê? Palavras de vida, não de morte. E muitas vezes, às vezes as coisas não acontecem na nossa vida, porque nós estamos trazendo através das nossas palavras o quê? Condenação. Condenação. E Deus quer o que de nós? Que nós venhamos declarar a palavra dele em todo o tempo. Irmãos, eu e a Gislene, nós temos uma experiência que às vezes você olha assim, algo que não é incomum. Nós tínhamos um sonho de morar perto do nosso trabalho. E nós morávamos muito longe. Nós morávamos aqui do outro lado da BR. E a gente vivia uma situação muito difícil, que os meninos começaram a estudar e a gente queria estar próximo deles. E aí, meu pai que tinha que vir pegar esses meninos, às vezes ele esquecia, a porteira da igreja, a Marley tinha que ir embora, ligar, vó Dari, seu pai não veio pegar o Davi, está aqui. E aí eu ficava desesperado, mas a Gislene, mas como meu pai esqueceu, eu tinha que ligar. Você lembra disso, Cleo? E aí vinha aqui aquela correria, irmãos, uma angústia. E aí, nós falamos, Senhor, nós precisamos estar perto desse menino. Nós não podemos trabalhar e morar tão longe. Senhor, então prepara uma casa para nós perto. Pelo que nós temos aqui, nós não temos possibilidade, mas o Senhor pode fazer. O Senhor pode abrir um novo caminho, pode prover algo e o milagre acontecer.
Irmãos, e nós determinamos um prédio onde a gente queria morar, que era próximo do nosso trabalho, que dava para a gente ir de a pé. E nós fomos várias vezes na portaria do prédio, chegava no porteiro: você sabe se tem algum apartamento aí para vender? Falava: não tem nenhum. Sempre a palavra dele era negativa, nunca tinha. Os corretores não tinham apartamento lá. Irmãos, e nós tivemos uma atitude que aos olhos humanos parecia loucura. Como foi a história aqui de Josué. Você falar para um povo, para eles ficar rodeando uma cidade 6 vezes, e no último dia dar 7 voltas, aos olhos humanos parece loucura. Mas peraí, Deus está brincando com a minha cara, véio. Será que isso vai dar certo? Irmãos, e Deus colocou no nosso coração: é aqui que vocês querem? Então para nesse lugar e profetiza sobre esse prédio, e eu vou preparar um apartamento para vocês. Irmãos, nós trabalhávamos, e eu falei para a Gisleide, ela ficou meio assim. Aí eu parava o carro, antes da gente vir para cá, eu parava o carro, a gente descia, e aí nós chegava na frente lá das torres lá, e começava a orar e profetizar: Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abra as portas, prepara um apartamento aqui, Senhor, nesse lugar. Prepara um apartamento aqui nesse lugar. O Senhor tem um poder, o Senhor é fiel, o Senhor pode. Irmão, você sabe o que aconteceu? O milagre. Aconteceu um milagre, Deus nos honrou de uma maneira poderosa. Um dia, da fábrica da empresa que eu trabalhava, dava para ver as 2 torres desse lugar, desse prédio que a gente estava orando, que a gente morou lá há 11 anos. E um dia, eu estava fazendo um orçamento com um vendedor de um catálogo para a empresa, e a sala que eu trabalhava, abria a porta dela, dava para ver as torres, de tão perto que era, que a diferença era só de um quarteirão. E aí, eu comecei a conversar com esse vendedor, e ele falou assim para mim, falou: nossa, interessante, tal aqui, né, você todos os funcionários. E ele abriu a porta da sala e viu a torre. E aí, quando ele viu a torre, ele falou assim: não, interessante, aquele prédio ali você conhece? Na hora que ele falou você conhece, meu coração já queimou. Ele falou: não, é porque o filho do dono da empresa, lá da empresa que o Toninho trabalha, a Poligráfica, porque o filho do dono da empresa tem 1 ano que ele está tentando vender um apartamento ali e ele não consegue. Eu falei: como é que é? Ele falou: não, o filho do dono tem um apartamento ali que ele está tentando vender naquele lugar, eu acho que é naquele prédio ali mesmo. Irmãos, enfim, nós apuramos a situação, e aquele apartamento que aquele vendedor falou ali, ele se tornou nosso. Glória a Deus. Deus fez um milagre. Deus abriu portas através de uma atitude de fé, através de uma disposição de fé e de ousadia, de parar ali, não ter nenhuma palavra, não ter nenhum padrinho, nenhuma pessoa para ajudar. E detalhe que eu quero falar para vocês: aquele apartamento, o rapaz, ele quis vender, e ele estava, olha só, o rapaz ia casar, Josemar, e ele tinha colocado os armários no apartamento todinho. Por quê? Porque ele ia casar. Só que aí o noivado dele terminou, e ele ficou tão desgostoso que ele foi morar nos Estados Unidos. É um povo que tinha condição. E aí eu precisava do quê? Do financiamento, precisava de outro milagre. Irmãos, aquele rapaz, ele esperou a gente quase 1 ano para o financiamento sair, mas Deus falou na boca dele, ele falou assim: não, Dari, pode ficar tranquilo, que esse apartamento eu não vendo para ninguém, esse apartamento é de vocês. Glória a Deus, irmãos. Então, amados, independente do que você está passando, talvez você está passando por uma situação, por um desafio, por um obstáculo que aos seus olhos parece impossível. Eu quero te encorajar nessa noite: profetiza sobre esse vale, amém? Declara a palavra de Deus, confia no Senhor, que Deus vai te honrar, amém? E você vai vir aqui dar o testemunho para fortalecer a nossa fé, amém? Você vai vir aqui porque é o que Deus quer, irmãos. Deus quer isso, Deus quer que nós venhamos o quê? Confiar nele, mesmo no meio da provação. Aquilo que aconteceu na vida de Abraão, Deus pediu Isaac, e Abraão ali como pai, o único filho que ele tinha, angustiado, ele foi para o lugar do holocausto, né? E quando Isaac, o filho dele, questiona ele: pai, cadê o sacrifício, cadê o cordeiro? O que Abraão fala? Meu filho, Deus proverá para si o cordeiro.
Amém? Então eu quero declarar na sua vida nessa noite, Deus vai prover. Amém? Esse casal abençoado ali, Lanús, vocês querem casar? Nome de... eu senti firmeza. Amém? Então Deus proverá na vida de vocês. Amém? Deus tem casa para vocês, Deus tem filhos, Deus tem bênção para vocês. Agora ande em obediência, viu? Andar em obediência ao Pai ali, ó. Márcio Cruz, a Kênia, tem testemunho. Ande em fé, ande em perseverança e Deus vai prosperar vocês. Amém? Deus tem uma família para vocês abençoar. Talvez hoje vocês olhem assim, falem, Dari, mas como? Não sei, mas Deus proverá. Amém? Porque é o que Deus faz, irmãos. É o que Deus fez na minha vida e da Gisleide, é o que Deus fez na vida do Josemar, é o que Deus fez na vida do Paulinho, é o que Deus fez na vida do Cleber e da Alexandra. Deus sempre vai prover. Amém? Mas nós precisamos aprender a andar em obediência, andar em fé e não desistir das promessas do Senhor. Amém? Não desistir e confiar plenamente no Senhor. Como eu quero fechar no Salmo 125. O Salmo 125 diz assim, ó. Salmo 125, ele diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Você não vai se abalar com os desafios, com as muralhas, com os montes, vai estar na sua vida. Deus vai te fazer você passar por esse vale. Amém? Cleber, vem para cá. Lanús, vem para cá. Nós já estamos terminando, já estamos com as horas avançadas, mas Deus tem um caminho novo para nós, independente de onde, qual seja o desafio que você está, Deus tem vitória. Amém? Deus tem vitória para a sua casa, Deus tem vitória para o seu trabalho, Deus tem vitória para a sua família, Deus tem vitória, eu creio. Por quê? Porque o nosso Deus é fiel e Ele é poderoso, Ele tem muita alegria de nos abençoar. Amém? Mas o Senhor quer que nós venhamos declarar a sua palavra e andarmos em fé, né? Nem que seja num caminho de deserto, Cleo, nem que seja num caminho de deserto, mas nesse deserto Deus vai fazer o maná descer do céu. Amém? No meio do deserto, irmãos, Deus vai mandar maná para você. No meio do deserto, Deus vai fazer rios de águas vivas florescer na sua frente. Você não vai morrer de sede, você não vai morrer no meio do caminho, mas as muralhas que têm se levantado na sua frente, elas vão cair no nome de Jesus. Amém? As muralhas que têm se levantado contra você e falar para você, você não pode, você não vai conseguir, mas a palavra de Deus diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Nós podemos todas as coisas, porque é Cristo que nos fortalece. Amém? É o Senhor Jesus que nos fortalece. A nossa vida ela está debaixo das mãos poderosas do Senhor. E as mãos do Senhor elas não estão ressequidas, elas não estão encolhidas, mas elas estão estendidas. Amém? Sobre a nossa vida. Deus tem chuva para a nossa casa, Deus tem chuva para o seu coração, chuvas de bênção. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Pai, eu coloco aqui, ó Deus, a tua igreja, os teus filhos, ó Pai. Ó Deus, eu profetizo, ó Deus, que eles possam, ó Deus, romper, que eles possam tomar posse, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para a vida deles, ó Pai, das promessas, ó Deus, maravilhosas, poderosas que o Senhor tem, ó Deus, para a casa deles, ó Deus, para o casamento deles, ó Deus, para os trabalhos deles, ó Deus, pelos projetos, ó Deus, eu profetizo, ó Deus, que o Senhor vai adiante de nós, ó Deus, abrindo um novo vivo caminho. Eu profetizo, ó Deus, na graça, eu profetizo, ó Deus, no favor do Senhor, ó Deus, que o Senhor possa levantar, ó Deus, pessoas como anjos, ó Deus, anjos para nos ajudar, ó Deus, em meio, ó Deus, aos desafios, em meio às lutas, mas, ó Deus, que a tua bênção, ó Deus, possa alcançar cada casa, cada lar, nessa noite, no nome de Jesus, ó Deus, que os corações aqui estejam dispostos a te obedecer, ó Deus, que os nossos lábios, ó Deus, possam proferir palavras de vida,
Ó Deus, e que nós não venhamos, ó Deus, parar no meio do caminho, ó Deus, mas que nós possamos avançar em fé, no nome poderoso de Jesus. Ó Deus, e que as muralhas possam vir ao chão, que todo e qualquer embaraço, todo e qualquer impedimento possa ser dissipado nessa noite, possa ser removido pela mão forte e poderosa do Senhor, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo, ó Deus, a bênção, eu profetizo, ó Deus, o milagre, eu profetizo, ó Deus, a cura, eu profetizo, ó Deus, a paz, eu profetizo, ó Deus, a alegria do Teu Espírito, ó Pai, no despertar de cada manhã, ó Deus, no começo de cada dia, ó Deus, que a alegria do Senhor possa preencher cada coração aqui nessa noite, no nome poderoso de Jesus, porque a Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. Ó Deus, que o Senhor derrame do céu uma porção nova de alegria sobre os nossos corações, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Louve ao Senhor nessa noite, aleluia, glória a Deus. Milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Esse é quem Tu és, 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 esse é quem Tu és. Ainda que eu veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Esse é quem Tu és, esse é quem Tu és, esse é quem Tu és, esse é quem Tu és. Aleluia! Ainda que você não veja, ainda que você não sinta, mas eu creio que Deus tem milagre para você. Amém? Deus tem milagre, Deus vai te surpreender. O Deus do sobrenatural, Ele está pronto para operar na nossa vida. Vamos orar agradecendo a Deus. Feche seus olhos. Pai, eu te louvo, a Deus, e te agradeço pela Tua presença, Senhor, neste lugar. Eu te louvo, a Deus, por cada vida, por cada família, Pai, que o Senhor trouxe até este lugar. Ó Deus, que a Tua palavra lançada nessa noite, ela possa crescer, Deus, em cada coração, e que ela possa florescer, Senhor, e que ela possa dar frutos, ó Deus, para a honra e a glória do Teu nome. Ó Deus, que o Senhor esteja, Pai, guardando cada vida, que o Senhor possa levar aqui cada vida, ó Pai, debaixo da Tua mão poderosa. Ó Deus, eu profetizo, ó Deus, o livramento do Senhor. Eu profetizo, ó Deus, a providência do Senhor sobre cada casa aqui no nome de Jesus. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Ó Deus, que o amor do Senhor, que a graça do Senhor Jesus e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam hoje e sempre sobre a vida da Tua igreja, no nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos, que vocês possam ir debaixo da graça do Senhor Jesus nessa noite. Amém. Glória a Deus.